De uma forma geral, as aves domésticas são divididas em 3 grupos distintos: aves de utilidade, aves ornamentais e aves combatentes. As aves de utilidade são todas aquelas destinadas à produção de ovos e carne para consumo. As principais aves dessa categoria são, sem dúvida, os frangos caipira e de granja, uma vez que são criados com o fim exclusivo de produção de ovos e carne. As aves ornamentais são aquelas que, pela sua beleza ou raridade, são criadas com o fim de embelezar ou ornamentar. Já as aves combatentes são aquelas que guardam suas características selvagens originais e são criadas para utilização em competições esportivas. Essas aves são conhecidas popularmente como galos de briga. Pesquisas atestam que, dos 3 grupos, o mais antigo é o da ave combatente, da qual se originaram as demais. Diversos naturalistas, entre eles Darwin, afirmavam que todas as espécies de aves domésticas descendem diretamente do galo selvagem banquiva. A zoologia classificou 4 raças de galos de acordo com seu habitat natural e das quais descendem hoje todas as espécies de galos existentes. As raças são as seguintes: banquiva, cujo nome científico é Gallus gallus, é o galo vermelho, habitante das florestas da Himalaia, do sul da China, norte da Índia e ilhas oceânicas como Sumatra, Java, Bornéu, Filipinas, todo o sul do Himalaia e arquipélago de Sonda. Sonerat, ou galo sonerati, originário da Cordilheira dos Ghats e das florestas de seus vales. Lafayette, ou Galus lafayette, originário das montanhas sagradas do Ceilão. E Java, ou Galus varius, originário das florestas de Java. O combate entre galos é considerado pelos estudiosos como sendo um dos mais antigos esportes conhecidos no mundo. Pesquisas históricas indicam que as brigas de galo surgiram inicialmente na Índia, expandindo-se posteriormente para a China e outros países da região. Posteriormente, os mercadores que costumavam passar pela Índia acabaram levando o galo de briga para a Pérsia, difundindo o gosto por esse esporte também naquela região. Da Pérsia, os galos foram levados para a Grécia, onde também se desenvolveram e ganharam diversos espectadores para as suas lutas. Posteriormente, os fenícios, grandes navegadores da antiguidade, levaram o galo para a Europa. E assim, o galo de briga acabou chegando à Inglaterra com a conquista romana, onde acabou tendo grande desenvolvimento. Conta-se que uma arena real foi construída dentro do próprio Palácio de Westminster para que a nobreza da época pudesse assistir às lutas dos galos combatentes. Em 1644, o criador inglês Gervase Markham escreveu o livro Plissures of Prizes,
possivelmente a primeira obra literária sobre como preparar um galo de briga, sugerindo ser esse o esporte preferido dos príncipes. Posteriormente, o galo de briga foi introduzido no continente americano pelos espanhóis nos séculos XV e XVI. No ano de 1495, constatou-se a existência de granjas de galos combatentes em Cuba e São Domingos. Cuba sempre foi considerada um grande celeiro de galos combatentes. No entanto, com a vitória da Revolução Comunista, Fidel Castro proibiu as brigas de galo em seu país. Porém, alguns exilados cubanos levaram consigo alguns exemplares de galos combatentes, mantendo assim a tradição dos galos cubanos. No Brasil, o galo de briga foi introduzido inicialmente na região sul, provavelmente por influência de seus vizinhos de origem hispânica, de onde se proliferou para todo o país. Se discute muito onde é que você vai ter, onde é que você vai encontrar boas matrizes. Veja bem, nós do sul aqui, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nós sempre tivemos uma tradição de ter bons galos. O Brasil sempre nos respeitou a nível de galo bom, que aqui se criou muito galo bom. Hoje o norte do Brasil, principalmente o norte do Brasil, hoje eles têm uma galeria boa, em termos de competição, nivelado com o sul, mas normalmente a cria deles é procedente do sul aqui. Hoje eles têm tanto galo do sul lá como nós temos aqui, mas a base mais ou menos das crias de galo bom que tem por aí é de galo aqui do sul. Os galos combatentes hoje existentes descendem diretamente dos galos selvagens existentes há milênios em diversas regiões da Ásia. As espécies hoje existentes guardam as características básicas de duas importantes raças antigas. Banquiva, galos e galo malaio, galos giganteus, provavelmente descendente de uma espécie selvagem gigante. O galo malaio, com seu porte gigantesco, suas asas pequenas e coladas ao corpo, suas pernas longas, fortes e resistentes, é o tipo de ave que teve necessidade de andar sempre em marcha acelerada para se defender dos inimigos. Um legítimo corredor na acepção da palavra. E o hábito de correr fez com que viesse a adquirir um porte desarmonioso e longilíneo. Já o pequeno banquiva, voador por excelência, não precisou usar os mesmos métodos. Suas grandes asas erguiam-no do solo facilmente e ele voava pelas árvores. Já em épocas remotas, provavelmente na Índia, foram feitos cruzamentos das raças malaias, grandes e fortes, com as raças banquivas originais, rápidas e certeiras, dando origem assim ao galo indiano. A partir daí foram feitos diversos cruzamentos entre os galos, resultando em diversas espécies que se espalharam pelo mundo, produzindo um rol enorme de tipos de galos, sendo mais conhecidos os seguintes: galo persa, galo árabe, galo romano, galo do norte da França, galo norte-americano, galo peruano, galo real inglês, galo australiano, galo espanhol de Malorca, galo real da Espanha. Hoje é unânime o conceito de que os atuais galos combatentes existentes no mundo moderno descendem diretamente da raça banquiva, com diversos cruzamentos. Nos galos existentes no Brasil, predominam características banquivoides, tanto do banquiva original
como do Malaio Oriental, sendo as seguintes as características de cada um deles, encontradas hoje na maioria dos nossos galos combatentes. Locomoção: banquiva, voador. Malaio Oriental, corredor. Corpo: banquiva, esbelto. Malaio Oriental, compacto e musculoso. Asas: banquiva, grandes. Malaio Oriental, pequenas. Plumagem: banquiva, abundante. Malaio Oriental, escassa e colada ao corpo. Cabeça: banquiva, quadrada e alargada. Malaio Oriental, redonda e grande. Bico: banquiva, alargado. Malaio Oriental, curto e amplo. Crista: banquiva, grande e em forma de serra. Malaio Oriental, lisa e pequena. Pernas: banquiva, finas. Malaio Oriental, largas e musculosas. Barbas: banquiva, grandes. Malaio Oriental, pequenas. Cauda: banquiva, grande e para cima. Malaio Oriental, pequena e para baixo. Pés: banquiva, delgados. Malaio Oriental, grossos. Temperamento: banquiva, nervoso. Malaio Oriental, indiferente. Maior qualidade: banquiva, rapidez. Malaio Oriental, força. A partir desses ancestrais, foram feitos diversos cruzamentos, não existindo no Brasil hoje uma raça absolutamente pura. Há cerca de 50 anos deu ingresso no Brasil algumas raças japonesas, em especial o Chamo, que tem sido cruzada com as raças nacionais, dando bons resultados. Boa parte dos galos combatentes existentes no Brasil são produtos do cruzamento das raças crioulas originárias do banquiva e do Malaio Oriental com a raça japonesa Chamo. Alguns criadores conservam até hoje algumas raças que fizeram muito sucesso há cerca de 20 ou 30 anos atrás, como essa espécie, um cruzamento de pão sovado com bucheiro. Ou uma espécie como essa da raça pitanga. Essa galinha está com 10 anos de idade e foi reprodutora de grandes campeões. Assim, através de cruzamentos diversos, vai se aprimorando a raça dos galos combatentes, produzindo-se bons exemplares para rinhas. Mas para se obter um bom galo combatente, não basta apenas escolher uma boa raça. É necessário também criá-lo de forma correta e dar-lhe o treinamento adequado para que ele tenha condições de se tornar um campeão nas rinhas. Não precisa de um espaço muito grande, não precisa se imaginar uma fazenda, uma imensidão para criar o galo. Mas ele tem que ter um espaço mais ou menos bom, porque o que acontece? O galo, pelo instinto dele, você cria, vamos dizer, 10, 20 pintos, você precisa ter espaço e precisa ter instalação, fazer gaiola, que depois a gente vai ver, ou ter passeadores, ou que nós chamamos, que são isolamento para cada um ser criado diferente.
E para isso são necessárias instalações construídas especialmente para esse fim, ou seja, para a criação e preparação do galo combatente. E é isso que veremos a partir de agora. As instalações para a criação de galos combatentes são compostas basicamente de duas grandes unidades, subdivididas em unidades menores. As unidades principais são o criadouro, onde as aves se desenvolvem até a fase adulta, e a cocheira, onde são selecionados e preparados para serem combatentes. Um criadouro é composto basicamente pelas seguintes subunidades: compartimento de pintinhos, piquetes de aclimatação, pátio inicial e pátio principal. Vamos ver agora, com mais detalhes, no que consiste cada uma dessas instalações e quais suas funções na formação do galo combatente. Compartimento de pintinhos. É o local onde as aves são colocadas logo após o nascimento. A metragem desse compartimento é variável em diversos criadouros, mas normalmente observa-se um tamanho em torno de 1 metro de comprimento por 25 centímetros de altura e 50 centímetros de largura. Nesse compartimento, o pintinho fica em companhia da mãe até atingir a idade aproximada de 45 dias. Isso é necessário porque a pequena ave ainda necessita dos cuidados maternos e também para ficar abrigada num local seguro, longe de variações climáticas como vento, chuva, o que poderia acabar afetando a saúde do animal ainda na gestação. Nessa fase, já é possível distinguir o macho da fêmea. Os criadores possuem diversas formas de identificação, mas a forma mais comum é a observação da plumagem das asas e o pio da ave. Na fêmea, a plumagem é macia e suave, enquanto a plumagem do macho é dura e rústica. O pio da fêmea é mais fino e agudo. Enquanto o pio do macho é mais grosso e ligeiramente grave. Piquetes de aclimatação. Ao atingir a idade de 45 dias, a ave deve ir se acostumando com o clima e a temperatura exterior, porém de forma moderada. Por isso, elas não são soltas nos pátios imediatamente, mas são colocadas nos chamados piquetes de aclimatação, que são locais mais abertos, mas ainda com abrigo e proteção. Normalmente, um piquete de aclimatação tem a metragem média de 1,20 metro de altura por 75 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Deve possuir cobertura e ser construído com tela. Na parte inferior, é recomendável construir uma parede de tijolos para uma melhor proteção contra chuvas e ventos. É importante colocar as aves de uma única ninhada no mesmo piquete, uma vez que nessa fase ainda não foi feita a identificação individual das aves e uma mistura poderia dificultar uma posterior identificação e seleção. Pátio inicial. Após atingir a idade aproximada de 80 a 90 dias, as aves são colocadas num local conhecido como pátio inicial. Esse será o primeiro contato das aves com a natureza a céu aberto, onde irão se acostumar paulatinamente com a vida ao ar livre. Deve existir, no entanto,
instalações cobertas onde as aves possam se abrigar durante as chuvas. É nessa fase que é feito o anilhamento, ou seja, pequenas placas de identificação que são colocadas por perfuração nas asas das aves, contendo um código. Esse código é anotado num livro de registros, onde constam todos os dados sobre a ave, principalmente a sua filiação. A partir dessa identificação, as aves já podem ser misturadas com outras. As aves permanecem um período de apenas 20 a 30 dias nesse pátio inicial, apenas para se acostumarem com a vida ao ar livre, e em seguida são colocadas no pátio principal. A metragem desse pátio inicial é muito variada. Vai depender do número de aves que se esteja criando. Para a criação de um grande número de aves, o pátio deve ser grande. Para poucas aves, o pátio pode ser menor. O importante é que haja espaço suficiente para que as aves possam se locomover sem maiores dificuldades. Pátio principal. Após permanecer por 20 a 30 dias no pátio inicial, as aves são colocadas no pátio principal, onde deverão ficar até atingir a idade adulta, algo em torno de 7 a 9 meses. A metragem do pátio principal também é variável, obedecendo sempre o princípio de espaço suficiente para que as aves possam se locomover com facilidade. Nessa fase, é muito importante colocar um galo adulto em meio aos frangos novos como uma espécie de pastor. O pastor tem justamente a tarefa de evitar briga entre as aves mais jovens e manter a ordem no local. Após essa idade, as aves dificilmente obedecem ao pastor e começam a brigar entre si, o que não é recomendável. Ao atingir uma idade entre 9 a 10 meses, o frango já passa a ser considerado adulto e está pronto para ser selecionado para o combate. Ele é então encaminhado para aquilo que se conhece como cocheira, onde passará por um período de seleção e treinamento, sendo considerado apto para o combate apenas quando atingir uma idade em torno de 12 a 14 meses. A composição de uma cocheira também é variável de criadouro para criadouro, mas normalmente é composto das seguintes instalações: compartimento dos frangos, gaiolas, mesa de treinamento, tambor, passeadeiras, passeadouros, piquetes com poleiros. Vamos ver agora no que consiste cada uma dessas instalações e qual a sua utilidade na formação do galo combatente. Compartimento dos frangos. Nesse local, os frangos adultos são colocados logo após serem retirados do pátio. Ainda não são considerados galos combatentes. O período em que deverão ficar nesse compartimento é variável, uma vez que estarão sendo testados e avaliados para se tornarem galos combatentes. Os galos selecionados são posteriormente encaminhados para as gaiolas principais. A metragem desses compartimentos pode ser variável, mas normalmente observa-se uma metragem em torno de 1 metro de comprimento por 75 centímetros de altura e 80 centímetros de largura. Gaiolas.
Nessas instalações ficam os galos selecionados e que estão sendo preparados para o combate ou que já são combatentes e estão se exercitando para novos combates. As instalações devem ser confortáveis. A metragem também obedece uma média de 1 metro de comprimento por 75 centímetros de altura e 80 centímetros de largura. Mesa de treinamento. É o local onde o galo é exercitado. Existem diversos tipos de exercícios para desenvolver a musculatura, o equilíbrio, a agilidade e muitas outras habilidades exigidas num combate de rinha. A mesa pode ser uma mesa comum, de tamanho médio. Tambor. Trata-se de um cercado de lona especialmente construído para combate de galos. Nessas instalações são feitos os primeiros testes de combate real entre os galos, para selecionar os que demonstram as características essenciais de um bom lutador. O tambor possui um diâmetro aproximado de 3 metros, com uma altura aproximada de 50 centímetros em relação ao chão. Passeadeiras. São gaiolas um pouco maiores e têm esse nome justamente porque nelas os galos podem passear com mais liberdade, exercitando as pernas. São colocadas dentro da cocheira ao abrigo do sol, da chuva e dos ventos. Normalmente, possui uma metragem em torno de 2 metros de comprimento por 80 centímetros de altura e 1 metro de largura. Passeadouros. São muito semelhantes às passeadeiras, porém com metragem um pouco menor e são instalados ao ar livre. O tamanho de um passeadouro gira em torno de 1 metro e 20 centímetros de comprimento por 75 centímetros de altura e 80 centímetros de largura. Recomenda-se que a base do passeadouro seja construída a 8 centímetros para dentro do solo. Isso é importante para evitar que o galo, ao ciscar, espalhe sujeira ao redor. Os galos são colocados nos passeadouros para se exercitar, tomar sol e ar fresco. Piquetes com poleiros. Finalmente, existem nas cocheiras instalações denominadas piquetes com poleiros, que é um local relativamente espaçoso contendo um poleiro onde o galo possa subir e descer, satisfazendo assim o seu instinto natural e exercitando-se ao mesmo tempo. A metragem do piquete é variável, mas normalmente possui um tamanho de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura e 2,5 metros de altura. Essas são, basicamente, as instalações necessárias para se criar e preparar galos combatentes. Você ter um espaço, certo? Ou seja, você tem espaço e tem instalações. Por quê? Porque se brigar, você tem que ter lugar para isolar eles. Você está entendendo? Não adianta você ter um espaço, ter 200 e, vamos dizer, brigou, aconteceu alguma coisa. A própria doença, algum adoece no meio, você precisa isolar, certo? Uma das coisas que precisa ter muito cuidado para criar, para ter galo, é a higiene. A higiene é fundamental. Você ter gaiola limpa, você ter as cocheiras, os criador limpo, sempre com água limpa. Mas para os que desejam iniciar essa atividade, é necessário, antes de mais nada, contar com o apoio e assessoria de pessoas conhecedoras do assunto. O caminho das pedras, para quem quer começar galo, eu acho que, veja bem, se a pessoa for leigo e ela quiser começar, eu acho que a primeira coisa é ela ter contato, se aliar com alguém que esteja no métier, certo? Porque a pessoa que está no meio está alguns anos na frente, certo? E a pessoa tem que ter sorte de conversar com alguém que entenda realmente, porque
Nós não somos diferentes de futebol e outras coisas no meio de galo. Tem gente que pensa que entende e tem gente que realmente entende. Né? Agora, para quem vai começar, eu acho que a primeira coisa é chegar em alguém. Bom, e ela vai ter que chegar, porque ela vai ter que conseguir reprodutores, galo, galinha, né? Eu acho que é o primeiro caminho. O segundo caminho é tentar ir num criador bom, independente do tamanho, pequeno ou grande, mas ir num criador que seja um bom criador, que tenha instalações boas para ele não começar muito leigo na coisa, né? Então eu acho que primeiro ele se encostar numa pessoa que saiba e segundo, ver as instalações. Eu acho isso prioridade, viu? E terceiro, não desanimar, viu? Bom, como tratador, há 30 anos, a experiência é muito grande. Sendo que no galo de briga, uma das coisas importantes, dois fatores importantes. Primeiro, gostar de galo. Segundo, ser trabalhador. O cara tem que trabalhar com muito afinco, com muito ardor, enfrentar às vezes de manhã à noite em roda dos galos, treinando galos, tratando pinto, preparando os galos, viajando. Então a experiência que eu fiz, mas devo dizer para vocês com muito orgulho e satisfação, porque a coisa que eu mais gosto da minha vida é galo de briga. É uma das coisas que dá muito tarefado, dá um trabalho imenso, onde a gente tem que se dedicar de corpo e alma e coração. Porque o galo de briga exige, se o tratador não fazer o exercício diário no animal, não mostrar suas qualidades como tratador, o galo na rinha vai mostrar que ele não foi bem treinado, que ele não fez uma boa briga, e a culpa tudo é do treinador dele, que não botou ele em condições de treinar. Então isso exige muito, mas muito mesmo da pessoa, a dedicação de formar os cracão. Eu quando comecei foi em 1930 mais ou menos, né? 1930, eu era novo, era piá, eu tinha de 18, 19 anos, 20 anos ali. E aí começamos com galo de briga. Agora os galos de briga, antigamente, eles não tinham a raça que tem hoje. Porque hoje foram purificando as raças. Antigamente cruzava muito com galinha caipira. Tinha um galo inglês, então não existia quase. Então pegava carejó, pegava branco, ia cruzando a raça, mas aí ficava fraca. Precisava ter muita raça e nem muito trato que tem hoje, compreende? Então era preso e uma boa alimentação e dar uns curicos neles e fazer brigar, né? 140 para frente já veio mais galo raçudo, esporeadores, né? Vieram aqueles galos mais do sul, do Rio Grande, né? Então ali veio o galo mais de espora. Então a gente foi evoluindo junto. A raça melhorou 1000% do tempo que eu comecei e para hoje como nós estamos, né? Porque hoje eu tenho uma raça de galo de espora, eu estou vendo muito galo para São Paulo, galinha, já vendi galinha até a 500 dólares, né? E estou vendendo frango aí a 100 real. Eu tenho uma raça muito boa de espora, né? Eu tenho visto aí, tem muita jovem indo às brigas de galo, e eu vendo muito galo assim, os galos mais ruins, então eu vendo com esses jovens aí, que eles querem começar, eu vejo que eles querem galo de briga. E são tão fanáticos, se você descuidar, eles te roubam o galo também. Eles querem fazer brigar. Eu sei, no meu tempo, quando era pequeno também, ficava fanático pelo bichinho, né? Porque a gente pega amor no bicho, né? Assim, através de um aprimoramento da raça e a utilização de técnicas e instalações adequadas, é possível se formar verdadeiros campeões das rinhas.